Eventos desportivos no direito público brasileiro. O palestrante, Dr. Martinho Neves Miranda, ex-procurador do BNDES, procurador concursado do trabalho e é atualmente procurador do município do Rio de Janeiro. Mestre em Direito pela UNESA, professor da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, da Fundação de Estudos do Mar, FEMAR, da Escola Superior de Advocacia e da Associação Brasileira dos Administradores de Imóveis. É autor do livro O Direito no Desporto, editora Lumen Juris. Foi o coordenador jurídico da candidatura do Rio de Janeiro aos Jogos Pan-Americanos de 2007. Foi assessor também da candidatura para sediar as Olimpíadas de 2016. Portanto, neste momento, nós chamamos para a palestra desta tarde o Dr. Martinho Neves Miranda. Bem, muito boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Estado pelo carinhoso convite, principalmente na pessoa da doutora Sueli Xavier, que já teve muito trabalho comigo aqui na nossa vinda para o estado de Amazonas, e eu pude perceber já com pouco tempo já de estadia nessa cidade, por que Manaus é uma cidade tão quente. E isso se deve não apenas às condições atmosféricas que a circundam, mas principalmente também pelo calor humano que exala do povo, que já pude perceber principalmente na figura da anfitriã, da doutora Sueli, das pessoas que estiveram comigo já na minha estadia aqui nessa cidade. Eu não sei mais o que dizer, a não ser muito obrigado por tudo. Mas o tema que me propus enfrentar no dia de hoje versa sobre o impacto de mega eventos desportivos no direito público brasileiro. Já que um dos principais desafios que o nosso direito público deverá enfrentar nesse novo século, no século XXI, será o de estabelecer marcos normativos, marcos regulatórios e doutrinários para lidar com a indústria que mais cresce no nosso país, que é a indústria do entretenimento. E dentro da indústria do entretenimento, sobreleva a figura do espetáculo desportivo. E nós, brasileiros, estamos profundamente ligados com essa temática, estamos no epicentro dessa nova atividade, dessa grande atividade, principalmente pelo fato de estarmos sediando a Copa do Mundo de 2014, inclusive Manaus será uma das sedes da Copa do Mundo, e a realização dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, jogos esses que terão impactos profundos, não apenas na cidade, mas em todo o direito público brasileiro. E o impacto desses mega eventos desportivos na nossa legislação, e a gente pode estudar aqui não apenas do ponto de vista de eventos desportivos, mas eventos do ponto de vista geral, que estão dentro da indústria do entretenimento, o impacto desses mega eventos desportivos na legislação pública brasileira se dá em três grandes esferas. A primeira ocorre através da perigosa relativização do princípio da soberania nacional e da prevalência das normas de ordem pública para a realização dessas competições internacionais, por força da pressão exercida pelas federações desportivas internacionais. A segunda grande esfera de impacto se dá através da expedição de normas das entidades desportivas internacionais que, por vezes, violam direitos fundamentais do homem.
E a terceira grande esfera de impacto da realização desses mega-eventos na nossa legislação se dá pelo fato de que essas organizações dispõem de aparato judicial próprio para regular, para julgar questões surgidas dos espetáculos desportivos. Só que, nessa avaliação interna, essas entidades acabam violando determinadas garantias processuais, as quais são absolutamente irrenunciáveis. Então, vamos aqui então fazer um voo panorâmico sobre esses três elementos que deverão servir de preocupação para os nossos juristas nessa nova década que está por entrar, sendo que essa preocupação nos aponta todas essas três grandes áreas de impacto no nosso direito confluem para a mesma situação. A potencial possibilidade de violação à Constituição brasileira e à legislação ordinária do nosso Estado. Então, vamos começar pela primeira grande área de impacto no nosso direito brasileiro, que vem a ser precisamente a relativização da soberania, do princípio supremo da soberania nacional e da prevalência das normas de ordem pública, e que criam, na minha visão, um verdadeiro estado de exceção no ordenamento jurídico brasileiro. Só que esse fenômeno não se verifica apenas e tão somente no Brasil, isto é um fenômeno mundial, já que as grandes federações desportivas internacionais, como o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA, conquanto sejam organizações não governamentais, de iniciativa exclusivamente privada, possuem notadamente grande poder político. E esse poder político se dá principalmente pelo fato de que essas grandes organizações internacionais regulam o esporte sob um regime de monopólio. E mais importante, essas entidades detêm um monopólio sobre as grandes competições desportivas internacionais, das quais a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos são os expoentes máximos. E os governos estatais, precisamente ávidos por realizarem tais competições, acabam se comprometendo em candidaturas que prometem atenuar ao extremo a legislação nacional em detrimento de determinadas imposições feitas por essas organizações ditas não governamentais. A começar pela lei que irá regular os contratos celebrados entre os poderes públicos e essas organizações desportivas internacionais, já que quando são decididos que determinadas competições internacionais serão realizadas em solo brasileiro ou em qualquer outro solo, os poderes públicos são chamados a celebrar os denominados contratos desportivos internacionais. E a primeira questão que surge é: qual é a lei que irá regular esse ajuste? A lei nacional ou a lei estrangeira? Por força da participação do poder público, a lei a ser aplicada deveria ser a lei brasileira. Por força, precisamente, do artigo 17 da Lei de Introdução ao nosso Código Civil, que vai lá dizer, abre aspas, que as leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Ocorre que isso não é o que se verifica na prática, já que não raro consta, no final desses contratos, uma cláusula quase despercebida que elege a lei estrangeira como a responsável para regular o ajuste, principalmente nos casos omissos, submetendo o poder público à observância de uma legislação alienígena, estranha e incógnita. Uma outra cláusula de estilo, encontrada nesses contratos internacionais, e que, por certo, talvez a Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas terá que analisar alguma dessas minutas para a Copa do Mundo, e irá se deparar com algumas cláusulas que são absolutamente absurdas. Uma outra cláusula nesse sentido se dá pela renúncia expressa do poder público
ao seu direito de ação contra o comitê organizador dessas competições por danos que esses organizadores venham a causar na condução desses eventos. E isso é absolutamente absurdo, pois, além de violar o artigo 424 do nosso Código Civil, que estabelece a nulidade das cláusulas de contratos de adesão em que o aderente de antemão renuncia a direitos decorrentes da existência do negócio, viola também a nossa lei de licitações, que diz que o contratado deve responder por danos que vier a causar à administração. E ainda temos uma outra cláusula, temos várias, e aqui eu só cito 3 para exemplificar. Temos uma outra cláusula padrão que é também estranhíssima, e que essa cláusula obriga o Estado a pagar por todos os encargos devidos pelos organizadores em transações realizadas com terceiros, o que fere o mínimo bom senso, além de ferir o artigo 70 da Lei de Licitações, que estabelece ser o responsável, o contratado, responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da existência do negócio. Mas essas ilegalidades que criam esse quase que estado de exceção que disse no início, podem ser constatadas através do famoso caderno de encargos que são apresentados aos poderes públicos para a realização desses mega eventos. E aí podemos, se não vejamos aqui na nossa transparência, aqui eu separei algumas questões que estão no caderno de encargos da FIFA e também algumas outras questões relacionadas aos Jogos Olímpicos. Dentre essas questões, dentre algumas dessas exigências, certas delas me chamaram muita atenção. Diz lá no caderno de encargos da Copa do Mundo, ao qual o Brasil já aderiu por força de ato da Presidência da República. Temos uma cláusula interessante sobre entrada e saída do Brasil. Reza a exigência da FIFA. O país sede deverá assegurar o direito de entrada e saída do Brasil incondicionalmente e sem qualquer restrição para todos os membros da delegação da FIFA, membros dos quadros de parceiros comerciais, agências de direito de transmissão, fornecedores de acomodação, espectadores de posse dos ingressos e todos os indivíduos que possam demonstrar envolvimento com as competições. Isso nos leva a dizer que no período da realização desses eventos estaremos praticamente com toda a nossa fronteira aberta para a entrada dos estrangeiros. E observem que o nosso poder público já fez isso, por favor, próxima transparência. Através da Lei 12.035, é a primeira vez que eu falo em público sobre essa lei, é uma lei recentíssima que ainda nos vai dar muitos panos para a manga, uma lei de outubro. E certamente o poder público irá editar uma lei específica para a Copa do Mundo. E reza a Lei 12.035 lá no seu artigo 2º. E vejam, senhores, ficam dispensadas a concessão e a aposição de visto aos estrangeiros vinculados à realização dos jogos. Está dispensada a verificação, a concessão de visto para os estrangeiros, considerando-se apenas então somente o passaporte válido, em conjunto com o cartão de identidade e credenciamento olímpicos, documentação suficiente para ingresso no território nacional. Não sou eu que digo, é a lei que assim o diz. Isso nos leva a perceber que essas organizações acabam tendo quase que um status diplomático. Porque, se nós percebermos, vamos lá para a próxima transparência, por favor. Lá na Lei 6.815 de 1980, que trata do estrangeiro, nós temos vários casos em que não são admitidas a concessão de vistos para estrangeiros. Aquele que é nocivo à ordem pública, aos interesses nacionais, aquele que vier
tiver sido expulso do país, condenado por crime que não satisfaça as condições de saúde estabelecidas pelo nosso ministério, todas essas condições, todos esses impedimentos são verificados por ocasião da posição do visto. O visto é exatamente o instrumento de fiscalização e controle do nosso poder executivo, do nosso país, para a fiscalização daqueles que irão ingressar no território nacional. E temos mais. Isso é apenas o começo. Podemos ver, por favor, na próxima. No caderno de encargos também, observem que as imposições que temos aqui. Taxas e impostos de alfândega. O país sede é obrigado a assegurar a importação e, subsequentemente, a reexportação de quaisquer mercadorias para o uso em conexão com as competições, livre de impostos e quaisquer tributos. Isso é ou não é praticamente um estado de exceção? Isso não violaria o princípio da isonomia tributária? Isso não seria aquilo que Ricardo Lobo Torres nos disse que poderia se tratar de um privilégio tributário odioso? E ainda mais, isenção geral de taxas, ou seja, isso se aplica não apenas ao governo federal, mas ao governo estadual e ao municipal. Assegurar tratamento especial com relação a quaisquer taxas e impostos. Não devemos nos esquecer que vigora ainda fulgurante a Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo artigo 14, quando vai tratar de renúncia de receita, e aqui é um caso clássico de renúncia de receita, o poder público tem que fazer a estimativa do impacto orçamentário e tem que reavaliar o resultado das metas fiscais. E a pergunta que vos faço é, os senhores acham que o governo federal fez isso? Os senhores acham, não chegou ao meu conhecimento que isso tenha sido feito? Mais uma violação ao direito público brasileiro. Isso ratifica aquela nossa posição de que a realização desses grandes eventos implica na violação ao princípio da soberania nacional e também a violação a vários preceitos de direito público. Mas não acabam por aí. Nós temos nos artigos 9º e 10 da lei uma previsão em que todos os contratos publicitários em aeroportos ou em áreas federais de interesse dos jogos, e isso não se restringe ao Rio de Janeiro, quer dizer, todos os aeroportos, principalmente de cunho turístico, isso se dá muito aqui na cidade de Manaus, todos esses contratos estarão suspensos por ocasião da Copa do Mundo. Ou por ocasião dos Jogos Olímpicos, o mesmo deverá ocorrer por ocasião da Copa. E o pior, suspendem-se esses contratos e se delega a competência ao comitê organizador dos jogos, com exclusividade para celebrar esses contratos. E o mais grave, se permite ao comitê organizador a transferência dessa prerrogativa para qualquer empresa, patrocinador. É o que diz a lei, não sou eu que estou dizendo. Ora, é princípio comezinho de direito administrativo que a contratação direta de alguém se dá, evidentemente, pelas características que essa pessoa possua e que impeça a realização ou inviabilize a realização de licitação. Na medida em que se transfere essa prerrogativa para qualquer outra pessoa, esse requisito da pessoalidade na execução da tarefa acaba sendo totalmente descartado. E aí temos uma outra questão lá no artigo 12 da lei que institui o ato olímpico, e isso é uma questão para a meditação de todos, na seara do direito administrativo, não apenas na seara de eventos desportivos. E vou explicar o porquê. Diz lá o artigo 12 da Lei 12.035. O governo federal, observadas a Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, eu não consigo vislumbrar como é que a Lei de Responsabilidade Fiscal poderá ser observada na sua inteireza. E as responsabilidades definidas em instrumento próprio promoverá a disponibilização para a realização dos jogos sem qualquer custo para o comitê organizador de serviços de sua competência, ou seja, serviços públicos, relacionados, entre outros, à segurança, saúde, serviços médicos, vigilância sanitária,
alfândega e imigração. O que temos aqui então? Temos a utilização do serviço público para o atendimento de uma necessidade eminentemente privada, sem indenização. É essa a situação que está posta. E isso nos leva a uma grande meditação, e que temos, como repito, não apenas em grandes eventos desportivos, que é um fenômeno que está ocorrendo no nosso direito. É a grande demanda para a utilização, em prol do interesse privado, de um serviço público indivisível custeado por todos através de seus impostos. Nós podemos colocar a cabeça para funcionar